Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu convido o vereador Zezé Serafim para secretariar os trabalhos nesta sessão. Projeto de Lei número 9 de 2003 do Legislativo obriga o chefe do Poder Executivo, quando na promulgação das leis de autoria do Poder Legislativo, constar abaixo da epígrafe entre parênteses o número do projeto de lei e o nome do seu autor. Exposição de motivos. A presente lei tem por escopo dar conhecimento das leis de autoria dos vereadores quando sancionadas e promulgadas pelo chefe do Executivo. Trata-se de uma lei justa, pois muitos projetos de autoria dos edis desta Casa são aprovados, promulgados pelo Executivo, e poucos são os que têm conhecimento de sua autoria. Na realidade, evidencia a necessidade de dar a César o que é de César, isto é, declarar o nome do autor da proposição, sendo de inteira justiça o que ora é proposto no egrégio plenário, aguarda-se a sua aprovação. Conchas, 1º de julho de 2003, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Requerimento número 37 de 2003. Requer do prefeito municipal de Conchas envio a esta Casa de Leis cópia de toda a documentação referente à retroescavadeira adquirida na administração do ex-prefeito municipal, Dr. Antônio Miguel, através do convênio firmado com a Secretaria da Agricultura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente ouvido egrégio plenário, requeiro do prefeito municipal de Conchas envio a esta Casa de Leis cópia de toda a documentação referente à retroescavadeira adquirida da administração do ex-prefeito municipal, Dr. Antônio Miguel, através do convênio firmado com a Secretaria da Agricultura. Justificativa. Tem esse a finalidade de dar ciência aos nobres edis desta Casa quanto à utilização da mesma. Sala de Sessões, 2 de julho de 2003, José Oscar Pavan, vereador, Sidney Vieira de Miranda, vereador, Newton Carlos Aliberti, vereador. Moção número 6 de 2003. Moção de pesar à família Paes de Camargo. Apresentado à mesa diretora, ouvido egrégio plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, moção de pesar à família Paes de Camargo pelo infausto falecimento do senhor Demerval Paes de Camargo, ocorrido no último dia 21 de junho de 2003. Por este motivo, solicito que seja dado conhecimento desta à família Paes Camargo. Sala de Sessões, 30 de junho de 2003, Elias Rodrigues, vereador. Indicação número 59 de 2003. Solicita ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria de Trânsito, Semutran, retire as placas proibindo estacionar na Rua Padre Salvatorianos, Vila Seminário, sentido Coab 2. Justificativa. A pedido dos comerciantes e após visitar o local com o secretário de Trânsito, verificou-se a necessidade de não proibir o estacionamento de veículos no local. Sendo estes os motivos da presente indicação, Conchas, 1º de julho de 2003, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Um convite, né? Não, é ofício. Senhor presidente, em atendimento ao ofício número 162 de 2003, por meio do qual Vossa Excelência solicita à CESP o envio a essa Câmara Municipal de esclarecimentos acerca do interesse desta empresa pela área de terras destinada, mediante a Lei Municipal número 44 de 1992, para os fins específicos de instalação do Porto Intermodal, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos. Conforme informamos a essa nobre Casa Legislativa, por meio do ofício PE 1330/2000, de 27 de junho de 2000, após sua cisão, a CESP deixou de atuar como empresa de geração de energia elétrica no trecho do Rio Tietê, que abrange a região de Conchas, bem como deixou de atuar como administradora da hidrovia Tietê-Paraná, por força do Decreto Estadual número 44.265 de 99, que transferiu essas atribuições ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Estado dos Transportes. Assim sendo, em face de sua desvinculação das atividades relacionadas
com a navegação fluvial, a CESP interrompeu o processo de formalização da transferência da área de terras objeto da Lei Municipal número 44 de 1992, uma vez cessados os motivos de fato e de direito que deram ensejo à destinação específica do imóvel a esta empresa. Certo de contar com a compreensão de Vossa Excelência, apresentamos nossas saudações. José Roberto Zac, chefe da Coordenadoria Executiva da Presidência. Este ofício é uma resposta de um requerimento, de um pedido da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a respeito do projeto que tramita por esta Casa referente à revogação da lei que autorizou a doação de uma área de terras à CESP. O ofício, ora lido, vai ser encaminhado à senhora Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nada mais havendo no expediente, eu convido para ocupar a tribuna em tema livre o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, o uso da tribuna hoje vem por vários motivos. O primeiro deles é que, necessitando de falar com alguém que reside na Estância Cristal, eu tive que me locomover até ao referido bairro da nossa cidade para procurar essa residência. Mas o que eu encontrei nessa minha ida à Estância Cristal foi terrível. Há mais de 4 meses que não chove, as marcas das enxurradas das últimas chuvas, portanto há mais de 4 meses, impedem os carros de passar pelas ruas. Estão completamente intransitáveis. O mato em todo o loteamento chega até aonde passam os carros. Se for cruzar 2 carros, um tem que sair para o meio do mato. E não sabe o que encontra no mato, porque há crateras, não é nem buraco na rua, são crateras. Então aquilo chocou profundamente, sendo um cidadão consciente, e ainda mais sendo vereador. Eu tenho certeza que todos os impostos municipais estão sendo pagos pelos moradores do referido bairro. E quem, porventura, se dirigir àquele bairro, vai falar assim: não, aqui não é possível, não é Conchas, tem muitos logradouros, principalmente na frente das escolas, que estão sendo retirados vitrôs antigos e pondo vidros fumê e outras coisas mais. Tem uma ideia diferente, que então nós temos 2 conchas. Uma aonde dá dinheiro e outra onde não dá dinheiro. Então esse é meu protesto nesta tribuna, para que o Poder Executivo veja a nossa cidade como um todo, e não com a parte que lhe interessa, a parte que lhe dê dividendos talvez políticos, e veja a cidade como um todo. E a Estância Cristal é um local que deve ser visitado pelos nossos outros vereadores, para tomar conhecimento em loco do que está acontecendo lá. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Outra coisa, eu não estive na inauguração do hospital, da ala do hospital, mas eu tive a oportunidade de ver que
apesar dos protestos dessa Câmara, o modo de estacionamento das ambulâncias ficou do mesmo jeito. E foi posta lá umas placas bonitas, caras. E uma senhora, mãe de uma criancinha, no domingo, após a inauguração foi no sábado, e levou essa criancinha lá com problemas urgentes e não tinha médico. E não tinha médico e ainda foi assim, só se for para pagar a consulta. Vamos pagar a consulta, você tem hospital para dirigir, sendo carente, inclusive, e acabou não tendo a criança dela atendida. Depois ela levou a criança para Laranjal, no mesmo domingo, e até hoje está internada. E segundo os médicos do SUS, que as atenderam em Laranjal Paulista, diz que se a menina demorasse mais algumas horas para ser internada, viria a óbito, porque a pneumonia estava muito adiantada. Então são coisas assim que chocam a gente. Placas bonitas, inauguração bonita, tudo bonito, mas o que interessa mesmo está podre. Nós precisamos que a nossa população seja atendida com carinho, não com beleza. Outra coisa é a nomenclatura das ruas. Eu estive procurando uma residência no Jardim Colina Verde, na Rua Ébano, e virei aquele bairro inteirinho e não consegui localizar a residência na Rua Ébano, número 93. Não existe uma placa de sinalização, apesar das ruas serem denominadas. Tem só uma rua lá que eu encontrei, placa, Rua das Hortênsias, parece rua não sei o que lá, que é o jornal informativo que colocou a placa lá. Então, são coisas que a gente vem reclamando nessa tribuna aqui várias vezes. Todas as ruas de nossa cidade, todos os logradouros públicos de nossa cidade já têm nome. Só que a prefeitura, por uma razão qualquer, não coloca os nomes. A não ser que esteja esperando em época de eleição, coloca lá Rua Sidney Miranda, a administração José Luiz Miranda embaixo. E o Sidney Miranda eu estou falando por exemplo, viu, Sidney? Não é por... Então é Rua João Valdrigue, por exemplo. Vamos pôr o meu pai, então. Rua João Valdrigue, administração José Luiz Miranda. Só se você estiver esperando as épocas de eleição, para que coloque o nome dessas ruas para fazer a sua propaganda política. Eu quero também solicitar, eu já falei com o nosso assessor jurídico, e quero pedir à mesa, que eu também faço parte, para que acione os órgãos competentes para exigência de documentações e informações pedido por esse legislativo. Eu tenho várias delas como requerimento, que uma delas foi quando o secretário Duílio esteve nessa tribuna e ficou de nos mandar uma série de documentos, não mandou. Eu fiz um requerimento pedindo, já venceu o prazo, também não remeteu. Então eu vou pedir à mesa que todos os documentos e informações solicitadas por esta Câmara seja pedido via justiça, porque senão daqui a pouco ele vai falar, não sei que concurso foi que vocês pediram a documentação, e vai enrolando a gente aqui, e fica um negócio chato, porque a gente tem 60 e poucos anos de idade e não está aqui para brincadeira e nem para ser achincalhado pela administração pública municipal. É isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Eu convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, só para mim falar sobre o Jardim Colinas Verdes, que há algum tempo, uns 30 dias mais ou menos, eu ocupei essa tribuna porque eu havia conversado com o senhor Gaudêncio, que, segundo consta, é o secretário de trânsito do Semutran. E ele é o responsável para a colocação dessas placas de ruas. E ele me garantiu que as placas seriam colocadas na semana seguinte. E, inclusive, eu falei isso aqui na tribuna, e que as placas seriam colocadas. Mas, ao que me parece, eles andam muito cheios de serviço lá. Deve ter muita coisa para fazer na Semutran. Não está dando tempo para pôr algumas placas, que não leva mais do que 15 minutos para colocar todas as placas, porque as placas são amarradas num poste. Então, a gente não sabe mais o porquê de não se trabalhar. Né? É uma questão de trabalhar. Pegar as placas, ir lá com o carro, em 15 minutos coloca as placas nos postes. Viu, vereador Elias? É uma questão de não querer fazer, não tem mais justificativa. Então fica aí, mais uma vez, um esclarecimento da população no Colinas Verdes, que os vereadores estão cobrando. E se, inclusive, ele se dispuser a trazer as placas aqui, nós mandamos colocar por nossa conta as placas no Jardim Colinas Verdes, já que eles não querem colocar na Semutran. Eu queria também falar, novamente, a respeito do concurso, que saiu, inclusive, uma matéria no jornal. Quando nós pedimos ao senhor prefeito que fizesse uma fiscalização, né, para ver se estava tudo em ordem, a intenção minha e do vereador Cid não era simplesmente anular o concurso. E, inclusive, a gente fez esse requerimento tendo em vista as várias denúncias que vieram até nós, de muita gente, não foi uma pessoa só. E o senhor prefeito fez um ofício dizendo que realmente ele não iria suspender o concurso, que estava tudo em ordem. Mas se está em tudo em ordem, por que não se manda a documentação para essa Casa de Leis, então? O vereador Zé Adelbem pediu a documentação e até agora, passados já mais de 15 dias, não chegou nada até aqui. E isso é público, isso aí teria que estar fixado em algum lugar, teria que estar para todo mundo ter acesso. Os candidatos, hoje uma pessoa me parou na rua, ela disse que ela pediu revisão de prova e não deram, negaram a revisão de prova. Então ela falou o seguinte: então, já que não vão fazer nada, que ninguém vai conseguir reverter a situação, mande o prefeito devolver o nosso dinheiro, os R$10 está fazendo falta para mim. Porque nós somos enganados, nós vamos fazer um concurso lá enganados. Então, para que não fique nessa situação, eu solicito mais uma vez ao seu prefeito que verifique se realmente esse concurso está em ordem. Porque assim que a gente tiver acesso, e nós vamos ter acesso a essa documentação, eu me comprometo a tomar providências quanto à formalidade do concurso, se ele está cumprindo a norma legal. Eu vou querer saber e nós vamos encaminhar isso para que realmente ele seja um concurso feito dentro da lei, legal, né, no aspecto legal dele. Eu acho que é de interesse do partido do PSDB, ao qual o prefeito pertence, a transparência desse concurso, para que não fique nada, né, pairando no ar como dúvida e a lisura da administração do PSDB de Conchas. Eu gostaria também de falar que a prefeitura, a administração, através do prefeitozinho Miranda, retomou o asfaltamento que foi cobrado por mim e pelo vereador Elias Rodrigues aqui, do Jardim Paladini, está fazendo o asfaltamento agora, está asfaltando também ruas próximas ao Colégio Lúdico. Então, muito foi cobrado aqui a respeito desse asfaltamento, e hoje, realmente, do lado do Belpar está sendo preparado também aquela rua, e a cidade está recebendo o asfalto. Isso é muito bom, né, para a nossa cidade, e mostra que a prefeitura está trabalhando. Eu também estive presente na inauguração do hospital, e hoje está lá o nome Hospital Municipal de Conchas, não está escrito consórcio intermunicipal, está escrito Hospital Municipal de Conchas, e realmente a gente não tem até que parabenizar quando o administrador faz alguma coisa bem feita, porque isso é obrigação. O administrador ser honesto, ser capaz, aplicar devidamente os recursos públicos, é uma obrigação de todos eles, né? Mas, infelizmente, a gente
vê tanta coisa errada pelo país afora, tantos desvios, tanta corrupção, tanta enganação, que quando um administrador faz a coisa bem feita, pelo menos no aspecto material, a gente tem que vir na tribuna e falar: estão de parabéns o seu prefeito, está de parabéns a administração do hospital, todos que colaboraram, porque ficou muito bonito, a obra é muito bem feita, está tudo limpinho agora lá dentro. E como a gente já falou aqui, a gente espera que o atendimento melhore cada vez mais e que a população realmente tenha uma saúde de acordo com o que ela necessita, porque nós sabemos que a grande maioria da nossa população é carente e usa o serviço do SUS. Então, a gente aguarda esse serviço. A questão de uns 2 anos, uns 3 anos até, na administração do Zinho Caram, eu fiz um requerimento, inclusive conversei pessoalmente com ele, com o pessoal, pedindo que o hospital fizesse um convênio com o IANSP, porque nós temos muitos funcionários estaduais aqui em Conchas, e isso, além de desafogar o SUS, porque o IANSP contrataria os médicos à parte, também aumentaria a arrecadação, porque o SUS paga 3 vezes mais até do que paga, o IANSP paga 3 vezes mais do que paga o SUS. Mas na época não houve nenhum interesse, então agora eu fiquei muito contente quando estava lá no palanque e o seu prefeito pediu pessoalmente ao secretário de Saúde que aceite o convênio do hospital com o IANSP. E o secretário de Saúde concordou e provavelmente logo nós teremos o IANSP também atendendo aqui em Conchas. Já atende em Laranjal, atende em Rubião e vai atender aqui em Conchas. Vai ser muito bom porque, como eu falei, nós somos muitos funcionários estaduais e todos poderemos ser atendidos pelo IANSP futuramente, nesse prédio que hoje realmente é um prédio que está muito bonito, muito bem reformado e, com certeza, muito bem equipado também. Então, parabéns ao Miguel Mir, ao seu prefeito, agora ao João Mir, aos que passaram no hospital e contribuíram para essa boa reforma. Só isso, senhor presidente. Eu convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz à tribuna hoje são vários assuntos. Um deles, conforme sempre tenho batido, quanto ao hospital, que está uma reforma, como nós mostramos aí, a reforma bonita, que está sendo realizada, mas muitas vezes teria que ser visto aquilo por dentro, como nós mostramos aqui, o incinerador, mostramos aquele posto de placenta, e o hospital, coisa linda que está sendo reformado, mas eu bati muitas vezes dizendo que dentro só há uma ala de internações, que é homem, mulher e criança tudo junto, fazendo uso até do mesmo banheiro. Então eu tenho batido muito nisso. E nesse hospital, conforme eu estava dizendo, essa reforma, acontece o seguinte, gente, que já logo depois da reforma, falei que ficou bonito, eu recebi uma ligação aí de uns familiares, dizendo que tinha uma senhora em Rubião, foi fazendo cateterismo, mas não no braço, assim, na virilha, e não poderia vir sentada no carro. Ela teria que vir de ambulância. E desde as 15 horas essa mulher ficou esperando essa ambulância. Sabe, senhores, a hora que ela chegou, era mais de 21 horas. Mais de 9 horas da noite, em carro particular. Eu liguei para o senhor secretário e falou, não sei por que estão ligando para você. Falei, porque já são mais de 8 horas e até agora essa senhora está numa maca, esperando para ser transportada. Ele falou, mas não tem necessidade de ligar para o vereador. Eu falei, tem. No último caso, eles querem recorrer ao vereador. Eu já estava fazendo ligação para a cidade de Pereira, solicitando uma ambulância para ir buscar um paciente nosso de Conchas. Tenho certeza que seria atendido. Aí recebi ligação da família
que ela estava chegando, um carro particular, colocaram um colchão e trouxeram. E o secretário, ele me falou, está vindo uma ambulância, dentro dos 15 minutos ela chega. Se ela não chegar, daí eu mando outra para buscar. E a família queria até fazer um BO. E essa senhora, família queria fazer um BO, e eles falaram, não, tudo bem, fica à vontade, pode fazer. Daí quem vai ser responsabilizado vai ser o motorista, porque não sei porque que ele não foi buscar. Então veja bem, gente, está bonito, mas é o tratamento que nós batemos, que seja bem realizado, que o que mais precisa, não pintar por fora, como eu falo, coloque-se uma roupa nova e o corpo está fedendo por dentro, muitas vezes. Então isso revolta a gente. Outra coisa, aí logo, eu não sei ao certo o nome da rua, como que é, aí, saindo do largo da estação, e aquela curva fechada naquela ruazinha, né? É Maranhão ainda aquele pedaço? Eu vou na próxima, próximo que der ao espaço para a gente, arrumar a nossa filmadora, por favor, senhor presidente, gostaria de uma bateria para ela. Eu vou pescar lá também. Está adquirida, pode filmar, vereador. Isso, então tudo bem. Então eu vou filmar uma pescaria lá, porque os ônibus circular, tudo que passa por ali, tem uma cratera, além daquela rua ser fechada, pequena, tem uma cratera horrível, só passar. De carro é difícil de conseguir passar. Que dirá um veículo grande como o circular, o ônibus, é isso daí. Então nós vamos lá, na próxima, filmar, mostrar quanto muitas vezes as pessoas, aí os funcionários reclamam sobre o salário. Eu tenho dito, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores já pediram por várias vezes ao senhor prefeito. Cabe a ele esse aumento de salário. Mas, enquanto ele estiver enchendo a máquina, colocando tanta gente, às vezes, nunca vai dar para ele aumentar. Nem para... O salário de motorista da cidade de Pereiras e seu prova é o dobro do que o salário daqui. E olha, gente, eu quero agradecer. Eu ia até dizer sobre coisas às vezes de jornal, pediria até ao nobre vereador, por favor, Sidney Miranda, que quando colocar a matéria, por favor, coloque às vezes que a matéria também já foi pedido por outro vereador antes, certo? Porque acaba não fica muito bom até para Vossa Excelência, como vereador, muitas vezes você vê que o circular, lá na Coab 4, conforme Vossa Excelência falou, eu fui pichado aqui quantas vezes que estava brigando, iam tirar o circular por minha causa. Salário dos agentes, que quando foi o primeiro nós pedimos a ajuda de custo para os agentes, pelo curso que estavam fazendo enfermagem, me chamaram lá na Escola Reineiro pela primeira vez, nós fizemos aqui tanto pedido, foi feita negociação com o senhor prefeito. Então, coloca às vezes o nome do companheiro junto, que acho que se torna até mais bonito do que fazer assim, novo vereador. Porque eu quando eu coloco sempre o nome dos colegas juntos, para a gente é bonito quando trabalhamos em grupo. E eu só queria dizer o seguinte, que no dia 27 foi realizado na cidade de Sorocaba, e eu recebi uma ligação, um telefone antes aí do deputado Gonzaga, pedindo de imediato que ele iria almoçar com o senhor governador, que esteve presente em 79 prefeitos, e ele iria almoçar com o governador e qual seria uma coisa de urgência para a cidade de Conchas. E eu reconheço que já foi feito pedido, não sei o nome, sei que se foi até em gestão anterior, pedido da companhia de polícia militar para a cidade de Conchas. Eu fiz novamente o pedido a ele, ao deputado, e ele falou que ia se empenhar nisso. E eu aproveito e agradeço também ao deputado, que muitas vezes é bonito que se faça uma obra, cobra, mas também que agradeça, que o senhor prefeito lembre de agradecer ao deputado Gonzaga pelos 60 mil que ele conseguiu através do governo. Aí, só um segundinho só para concluir. Então, esses 60 mil que foi feito aí essa reforma
do asfalto em frente ao centro comunitário até a Coab 4, que nós temos cópia, que o senhor prefeito até falou que 40 mil dava, e o deputado conseguiu e mandou 60 mil. Então eu deixo aqui o meu agradecimento ao deputado Gonzaga pelos 60 mil que ele mandou e conseguiu recapear até a Coab 4, fazer um belo de um trabalho, e também por a instalação da companhia na cidade de Conchas. É o que tinha a dizer. Para ocupar a tribuna em tema livre, eu convido o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns assuntos. Inicialmente, como foi comentado pelo vereador Dr. Anselmo, nós estamos observando que está acontecendo diversos pontos de asfaltamento na parte alta da cidade. Realmente merece um setor que está desenvolvendo novas indústrias naquela região, mas o executivo está esquecendo um pouquinho que aqui para o norte, como bem comentou o vereador Elias Rodrigues, também existem coisas importantes. Existe uma estância cristal, existe uma abatedora de frangos, a Top Frango, existe uma cerâmica, existe olaria, e existem duas ruas que talvez hoje necessitem muito mais asfalto do que essas que estão sendo asfaltadas. Não que seja contra o asfaltamento dessas ruas, mas será que a Euclides Maracini e será que a Orlando Tóquio também não merecem um asfalto? O setor do trânsito que coloque uma pessoa ali, fazendo um apontamento para verificar o número de veículos que transitam por essas ruas diariamente. E vão observar que realmente existe necessidade do asfalto. Principalmente reivindicado pelas pessoas que moram na Euclides Maracini, na Orlando Tóquio, na Rua Minas Gerais, até aqui na Rua Pernambuco. Tem pessoas reclamando porque a poeira que levanta naquele trecho, com o vento, vem até aqui, nessa região do cemitério, na região do final da Rua Pernambuco, Rua 15 de Novembro, aqui no bairro São José. Então, eles já estão aprontando o abaixo-assinado que eu vou levar diretamente ao senhor prefeito pedindo o asfaltamento dessas ruas. Outro assunto interessante também é a respeito do uniforme nas escolas municipais. Já comentei outro dia aqui na tribuna que existe uma lei em relação às escolas estaduais que não pode impedir a entrada de um aluno que esteja sem uniforme. E parece-me que vem ocorrendo isso em algumas das escolas municipais. Eu, nesse recesso que nós vamos ter agora, eu vou verificar melhor o assunto e talvez eu entre solicitando a assinatura dos demais vereadores com um projeto de lei fazendo com que seja proibida o impedimento de alunos sem uniforme na escola. Se quer que ele venha uniformizado, aqueles que não têm condições, doem o uniforme. Porque muitos pais já reclamaram, durante esse último desfile, dos gastos que eles tiveram por causa de roupas para desfilar e na compra de uniformes. Ainda a respeito de asfalto, eu acho que já é a hora da Rua dos Tomazelos ser asfaltada também. A vereadora Adriana veio até a tribuna outro dia, falou uma série de coisas que iriam acontecer no futuro em Conchas, e realmente já está acontecendo. Os senhores devem saber que a YD já adquiriu mais uma faixa de terreno, complementando aquelas que eles já possuíam e tem a fábrica, para a montagem de mais, aproximadamente, aí, segundo a gente ouviu dizer, 5 mil metros quadrados de cobertura de estrutura metálica para a implantação de mais uma fábrica. São novos empregos para a nossa cidade, o que merece por parte do povo conchense o agradecimento a essa firma que está proporcionando muitos empregos para os habitantes da nossa cidade. Um outro assunto que eu me trouxe aqui à tribuna, que vou tomar um pouquinho mais de tempo, é o seguinte: em abril de 99, nós, da Câmara Municipal, a maioria dos vereadores aqui presentes, encaminhamos um requerimento ao ministro da Saúde, ao presidente da República, ao presidente do Senado e à Câmara Federal, solicitando que
um percentual do CPMF cobrado no município ficasse para o município. Solicitamos que as outras câmaras também enviassem esses ofícios, e as câmaras enviaram, nós temos certeza, pelas respostas que vieram até aqui. E não ficou sem resposta. O Ministério da Saúde respondeu. Inclusive, a gente solicitava que eles dessem publicidade à importância mensal arrecadada através do CPMF de cada município. Eles falaram que não tinham condições de fazer isso. E talvez fosse até através de algo judicial. E também foi dito aqui que o retorno desses recursos aos municípios se dá através das ações e serviços por eles realizados. Que eles já vêm pondo esse dinheiro para os municípios. E diz também que, em relação a um percentual ficar para o município, já tramitava no Congresso Nacional uma proposta de número 568 do então deputado José Carlos Vieira, propondo que 50% ficasse para o município. Bem, vendo o jornal de hoje e desses dias, nós sabemos que está acontecendo aí umas discussões a respeito de uma reforma tributária e de uma reforma previdenciária. Na reforma tributária, uma série de problemas estão sendo discutidos. A questão da cobrança do ICMS na origem ou no destino. E uma das pressões que estão acontecendo a respeito da reforma tributária é a divisão das contribuições. Inclusive, na Folha de São Paulo de hoje vem divisão das contribuições. É forte o lobby para que a receita das contribuições federais, como o CPMF e a CID, que é a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico, que é da gasolina, seja repartido com estados e municípios. Quer dizer, os governadores já estão fazendo um movimento na tentativa de conseguir isso daí. Então eu acho que é hora de nós voltarmos a apresentar aquilo que nós já havíamos apresentado anteriormente. Então eu fiz aqui um requerimento, que eu solicito depois que os 13 vereadores assinem, que diz mais ou menos assim, não sei se vai dar tempo. Em abril de 99, quando a alteração da alíquota da CPMF... O vereador pode ler sossegadamente, o assunto é importante e o tempo fica estendido. Então, vem aqui. Requerimento número tal 2003, solicita a elaboração de dispositivos legais a fim de que na reforma tributária, percentual da CPMF arrecadada no município seja destinado ao mesmo. Depois vem, senhor presidente, em abril de 99, quando da alteração da alíquota da CPMF, através do requerimento número 1199 desta Casa de Leis, enviamos ofícios aos órgãos executivo e legislativo federais, solicitando que um percentual da CPMF arrecadado no município fosse destinado ao mesmo. Não obtivemos sucesso naquela oportunidade e o momento atual é de discussão a respeito das reformas tributárias e previdenciárias. Assim, senhor presidente, considerando que o momento de discussões sobre as reformas tributárias e previdenciárias, com os governadores reivindicando divisão das contribuições federais CPMF e CID com os estados e municípios, considerando que quanto do aumento da alíquota de 20% para 0,38%, o produto da alteração seria destinado ao custeio da Previdência Social, considerando que a Previdência já está beneficiada por uma série de medidas e será mais ainda beneficiada com o aumento da contribuição e cobrança dos inativos, considerando que a CPMF na realidade, apesar de provisória, um tributo a mais que iniciou como imposto, porque era chamado IPMF antes, e atualmente apresenta-se como contribuição, CPMF, em vias de tornar-se permanente. Parece-me que vai se tornar permanente. Considerando que, apesar de conseguir votos suficientes para a sua aprovação no Senado e na Câmara Federal, esse tributo, com toda certeza, seria rejeitado, na forma e conteúdo como se apresenta, em uma consulta popular junto aos municípios. Considerando que os municípios encontram sérias dificuldades financeiras para desenvolver seus programas no setor da saúde, considerando que os hospitais municipais têm encontrado inúmeras dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras, algum em situação de encerrar ou diminuir suas atividades por falta de recursos, considerando que os hospitais e postos de saúde municipais estão atendendo a população em situação precária e deixando a desejar, considerando nos termos do artigo 30, inciso 7º, da Constituição Federal, compete aos municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população, considerando que nos termos do artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, considerando que nos termos do artigo 75, parágrafo 1º, do ato das disposições constitucionais transitórias, faculta-se ao Poder Executivo
reduzir total ou parcialmente a CPMF, presume-se implicitamente que você pode também alterar o critério e destino de sua arrecadação, considerando que são os munícipes utilizadores dos serviços bancários, os geradores da arrecadação da CPMF, nada mais justo que o seu município tenha direito a um percentual do arrecadado, a fim de se proporcionar um melhor atendimento à saúde de seus habitantes. Considerando, finalmente, que o município é a fonte e a origem de todas as arrecadações tributárias, e que o seu progresso e desenvolvimento é que acarretará, ou não, o progresso e desenvolvimento do Estado da União, requeremos, na forma regimental e após ouvir o plenário desta Casa, sejam encaminhados ofícios ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, Antônio Palocci Filho, ministro da Fazenda, José Sarney, presidente do Senado Federal, João Paulo Cunha, presidente da Câmara Federal, aos líderes dos partidos políticos junto ao Senado e à Câmara Federal, ao senhor ministro da Saúde, a fim de que estes, valendo-se das prerrogativas de seus cargos, acionem os mecanismos necessários para que: a. Elaborem-se dispositivos legais permitindo-se que 10% da importância arrecadada através da CPMF no município de origem seja retida ou retornada ao mesmo. Que a importância retida ou retornada ao município seja obrigatoriamente aplicada única e exclusivamente em programas relativos à saúde pública. C. Criem-se dispositivos legais para que os municípios que não possuem instituições bancárias, ou que impossibilita saber-se quanto neles poderia ter sido arrecadado, também sejam beneficiados. D. Seja divulgada mensalmente a importância arrecadada através da CPMF em cada município. Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. Seria o requerimento para entrar. E um outro... Se me permite, isso. Vossa Excelência, Certo. eu considero lido em plenário e incluo na pauta para votação. As assinaturas serão colhidas posteriormente. Sendo aprovado, teria um outro aqui. Senhor presidente, a ementa remessa às câmaras municipais do Estado de São Paulo e outros de cópia do requerimento que trata do retorno da retenção do percentual da CPMF arrecadada ao município gerador. Senhor presidente, no caso de ter sido aprovado, foi apreciado e aprovado por esta Casa o requerimento número X, o qual solicita às autoridades competentes a elaboração de dispositivos legais aos quais permite que 10% da importância arrecadada através da CPMF do município seja retida ou retornada ao mesmo, visando a melhoria de sua atuação no campo de saúde pública. Considerando que a solicitação é de interesse de todos os municípios paulistas e outros, requeremos, na forma regimental e após ouvido o plenário, seja enviado oficialmente cópia do requerimento para todos os presidentes da Câmara Municipal do Estado de São Paulo, a fim de que os mesmos também enviem tal solicitação aos órgãos competentes, além de ativarem seus representantes políticos na esfera federal. Seja enviado aos presidentes da Associação Paulista dos Municípios para que congregue os municípios paulistas e associações municipais de outros estados, no sentido de que intercedam e atuem junto aos seus representantes políticos na esfera federal, a fim de que nosso apelo seja atendido. C. Que se envie à União dos Vereadores do Estado de São Paulo para que interceda junto à União de Vereadores de outros estados, solicitando esforços e atitudes favoráveis ao pretendido. D. E último, aos deputados federais que obtiveram votação expressiva em nosso município. Sala das Sessões, 2 de julho de 2003. Então eu gostaria depois que isso aqui fosse batido, passado no computador, e todos os vereadores assinassem para a gente encaminhar. E aproveitar a oportunidade que não seria só nós, vereadores de Conchas ou das outras câmaras que vão enviar, mas hoje é uma reivindicação, como vocês podem observar aqui no jornal, de todos os governadores. E parece-me que para aprovar tanto a reforma da Previdência quanto a reforma tributária, o governo federal, o executivo federal, está cedendo alguma coisa para poder ser aprovada essa reforma. E realmente eu acho que é hora de dividir um pouco o bolo. Porque, veja bem, a CPMF do município de Conchas, como que é arrecadada? Cada cheque que qualquer cidadão conchense ou alguém que tenha conta em uma instituição bancária em Conchas emite ou solta para pagar alguma coisa, daquele cheque é descontado 0,38% que vai para o governo federal. Agora, vocês imaginem quantos cheques são emitidos diariamente. Hoje, dificilmente trabalha-se com dinheiro. Trabalha-se com cheque. De cada cheque, 0,38. Exatamente.
Agora imagine qualquer movimentação, o dinheiro que vai. E outra coisa, a célula de uma nação é o município. É o município que gera a riqueza para as nações. Um município maior, município menor, município mais pobre, município mais rico, um turístico, outro não, mas é da soma dos municípios que vai o dinheiro para o governo federal e para o estadual. Então, nada mais justo do que aquilo que nós pagamos, que retorne para nós, para aplicar principalmente na saúde pública. Eu acho que era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Bem, eu consulto o líder do PMDB. Se Vossa Excelência me cede o tempo na condição de líder. Eu não me inscrevi, mas eu vou aproveitar me manifestar. Eu solicito ao senhor vice-presidente que assuma os trabalhos enquanto ocupa a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas ocupo essa tribuna para comentar um rápido comentário a respeito da reunião que nós tivemos no Lions Clube de Conchas, com o apoio deste e do Poder Executivo Municipal, a respeito do futuro do terminal intermodal aqui da hidrovia Tietê-Paraná. Eu acho que a reunião foi bastante produtiva e esclarecedora, porque colocou, de uma certa maneira, um ponto final nas dúvidas que nós tínhamos a respeito do funcionamento desse porto. O diretor do Sistema Hidroviário da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo foi muito claro em sua exposição, ocasião em que ele ponderou o seguinte: se criou na população de Conchas, desde há muitos anos, uma expectativa muito grande sobre o funcionamento desse porto, sobre aquilo que significaria para o município de Conchas. Na verdade, se superavaliou as consequências para o nosso município. Na realidade, o terminal é de pequeno porte ou de médio porte, conforme ele explicou, e que, na verdade, ele vai ter uma importância relativa para a nossa cidade. É lógico que isso não significa que nós deixemos de lutar pelo funcionamento desse porto. Mas é bom e que se fique esclarecido de forma definitiva, até porque nós temos um projeto que ora se encontra em discussão, em estudos aqui, que é aquele projeto que trata da revogação da lei que autorizou o Poder Público Municipal de Conchas a doar à CESP aquela área onde encontra-se hoje instalada a Sinaga. Eu quero crer que essa empresa ela vai desenvolver os trabalhos necessários para que o terminal fique em funcionamento, entre em funcionamento. Mas, de qualquer maneira, é um assunto para que nós, vereadores, juntamente com as outras autoridades locais, debatam o assunto e motivem essa empresa a realmente se instalar definitivamente em Conchas. Eu falo definitivamente porque hoje, na verdade, existe apenas algumas instalações. Se instale e entre em funcionamento. Mas o funcionamento do porto se faça dentro da realidade. Eu acho que o importante é o município ter noção exata daquilo que o porto significa. Não vai ser a redenção do nosso município, não é nada que possa mudar totalmente os destinos do município. Com relação aos trabalhos aqui no período de recesso da nossa Câmara, que após essa sessão nós entramos em recesso, nós temos aí já sendo debatido aquele projeto de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano de Conchas, o qual são várias pessoas aí nos ajudando nessa tarefa, são técnicos, pessoas que realmente vêm procurando desenvolver um trabalho de forma a realmente dar condições a nós, vereadores, a fazermos um projeto que realmente tenha
grande significado para o município de Conchas. E também não cause problemas amanhã ou depois com a instalação de loteamentos aqui na nossa cidade. Esse projeto, o qual acredito, já demos o primeiro passo nos estudos, ele está sendo bem encaminhado. Nós vamos ter uma próxima reunião na segunda-feira agora, com alguns técnicos, e no dia 16, atendendo uma solicitação da presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na forma de audiência pública. Isso no dia 16. Na segunda, a próxima segunda-feira, é uma reunião mais técnica. De qualquer maneira, eu gostaria só de complementar aqui o pronunciamento de alguns vereadores que me antecederam, no que diz respeito ao Hospital Municipal, quanto às obras realizadas ali, a reforma que foi realizada. Realmente, a gente não pode negar quanto à forma do que foi feito para uso da população de Conchas. Com certeza é um grande passo que se dá no Hospital Municipal. Mas nós vamos continuar insistindo na questão levantada aqui há muitas e muitas sessões atrás, e hoje novamente, quanto a realmente o hospital dar um atendimento digno à população. O atendimento digno à população significa ter médico, significa ter medicamento e ter funcionário preparado. É isso que nós desejamos que o senhor prefeito municipal faça em conjunto com essas obras de melhoria. Porque realmente apenas a obra de melhoria não vai resolver o problema da saúde pública em Conchas. Mas, de qualquer maneira, nós temos que registrar aqui e parabenizar, porque o hospital realmente, a parte onde foi mexida, ficou boa. E esperamos que esta reforma se estenda a outras alas do hospital. Porque realmente existe uma grande parte de serviço a ser realizado ainda hoje. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém inscrito para o grande expediente, retorno a presidência ao companheiro Dr. José Tadeu de Almada Arnério. Eu consulto o plenário sobre o intervalo regimental. Se vamos em frente ou obedecemos o regimento. Então, prosseguindo os trabalhos, nós vamos colocar na ordem do dia, nós temos aqui o requerimento número 37 de 2003, de autoria do vereador José Oscar Pavan, vereador Newton Carlos da Liberte e vereador Círio Vieira de Miranda, o qual requer informações do senhor prefeito municipal acerca informações e encaminhamento de cópias de toda a documentação referentes à retroescavadeira adquirida na administração do ex-prefeito municipal, doutor Antônio Miguel. Eu coloco em discussão este requerimento. Com a palavra o vereador José Oscar Pavan. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tive no Mochirfado outro dia e visitando lá, eu vi a reta escavadeira. E hoje, já que a prefeitura já adquiriu uma reta escavadeira bem maior, mais possante, eu acho que, através da documentação, a gente podia entrar com um novo requerimento depois, pedindo para que o senhor prefeito doasse essa reta escavadeira para a Casa da Agricultura e a Associação dos Agricultores. Administrar ela, como fazer curva de nível, prostituante, limpeza de tanque. Era isso, senhor presidente. Antes de prosseguir a discussão e votação, eu quero registrar aqui a retirada do plenário da vereadora doutora Adriana por motivo de força maior. Como ficou registrado a presença de todos os vereadores, nós vamos votar agora, é necessário que se faça esse registro. De forma justificada, ela teve que retirar do plenário. Eu coloco em discussão, em votação, o requerimento 3703. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contra fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Eu coloco em discussão e votação a moção número 6, de autoria do vereador Elias Valdrigue, o qual apresenta a moção de pesar à família Paz de Camargo. Com a palavra o vereador doutor Anselmo. Veja bem, eu não sou contra, pelo contrário.
Mas veja bem, nós aqui na Câmara nós havíamos feito um compromisso de toda vez que houvesse falecimento, fosse expedido ofício em nome de todos os vereadores. E cada vereador que quisesse poderia usar a tribuna e falar alguma coisa a respeito do falecido. Então, eu não sou contra, eu acho muito louvável a moção, mas então nós temos que decidir, vamos por moção individual ou vamos continuar fazendo coletivamente? Com a palavra o vereador Elias Rodrigues. Não tem nada a opor, e que eu só fiz essa lembrança para que se fosse feita uma moção de pesar ao Demerval, e essa moção, o intuito do meu pedido que seria em nome da Câmara, não seria em meu nome. Então que seja em nome da Câmara, lógico. Pois não. E gostaria que antes de ser votada essa moção, de lembrar quem foi o Demerval em nossa região aqui. O Demerval foi uma pessoa sempre amiga, cordial, sempre ligado ao esporte sadio, foi funcionário público municipal durante muitos anos e deixa uma infinidade de amigos na nossa cidade de Conchas. Por isso é o motivo para que a Câmara lembrasse e fizesse a moção de pesar sobre o seu falecimento. Senhor presidente, com a palavra o vereador José Oscar Pavan. Eu gostaria que fosse também nessa moção encaminhado em nome da casa, para a família da mãe do senhor Menguito, a dona Pedrilha. Pois não, vereador. Eu acredito que aqui, na verdade, o vereador doutor Anselmo levantou uma questão de ordem e nós temos, então, vamos criar um precedente regimental. Esse precedente regimental, se vossas excelências concordarem, será a forma de se dirigir o registro nos anais da nossa casa ou a moção é feito em nome da Câmara e o vereador subscritor faz uso da palavra. É isso. Então, em votação, esta moção. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contra fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Eu coloco em discussão o requerimento número 38/03, de autoria do vereador José Delbem, subscrita pelos demais vereadores que assim quiserem, o qual solicita a elaboração de dispositivos legais a fim de que na reforma tributária percentual da CPMF arrecadada no município seja destinada ao mesmo. Eu não teço maiores considerações, porque o vereador fez a exposição de forma brilhante na tribuna. Eu coloco em discussão esse requerimento. Com a palavra, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito bem lembrado, muito bem proposto pelo nobre vereador Zé Delbem, que, aliás, já havia feito uma reivindicação igual, né, no passado, e que chegou na hora oportuna, porque nesse momento, como bem ele frisou, o governo federal precisa do apoio dos governadores e dos prefeitos e dos deputados. Então, nada mais justo que essa parcela do CPMF fique no município, porque nós, no Brasil, nós somos o país primeiro lugar do mundo em tributação, se for considerado proporcionalmente com a contrapartida que o Estado dá pelo serviço. Isso foi falado já em vários programas da televisão. Nós somos o país que mais tributa, que mais pagamos imposto aqui do mundo, o Brasil. Porque nós pagamos imposto altíssimo e não temos, por parte do governo, nem federal, nem estadual e nem municipal, a contrapartida proporcional a esse imposto que nós pagamos. Pelo que nós pagamos, a Suécia tem serviços de primeiro mundo para tudo. Eles têm um atendimento excelente em todos os setores. E eles pagam menos que o Brasil de imposto. Então, nada mais justo, muito em boa hora, vamos mobilizar todas as câmaras, todos os políticos, para que quanto mais ficar para o município, mais poderá ser feito em favor dos cidadãos de nossa cidade. Está de parabéns o vereador José Delbem. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, inclusive, num dos conselheiros ali, vamos colocar um adendo ali, uma frase que o vereador Elias Rodrigues aqui relembrou do
ex-governador falecido, Franco Montoro. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram no município. Então, realmente, o município tem que ser destacado e para ali que deve convergir parte das arrecadações. E o doutor Anselmo lembrou muito bem, o Brasil realmente é o país que mais cobra imposto no mundo. Se vocês assistirem a Jovem Pan, vocês vão ver que sempre eles batem nessa tecla. Brasil, país que mais cobra imposto no mundo. Não tem outro país que cobre tanto imposto quanto aqui. Chega a atingir 54% do PIB. Quer dizer, outros países atingem 19%, 18%, 20%, 22%. Nós aqui conseguimos atingir 54%. Exatamente. Nos outros locais, nos outros países, seria serviço de primeiro mundo. Aqui não chegamos a isso ainda. E, inclusive, se nós formos observar os juros que se cobram nos outros países, você vê falar em termos de 2%, 2,5% ao ano. Aqui no Brasil, um cheque especial chega a atingir 180%, 190%. E o crediário, como diz o doutor Anselmo, 300%. Inclusive, o próprio presidente da República, questionado sobre o juro da Selic, estava 26,5%, agora baixou para 26%, que também é muito alto. Ele lembrou muito bem que, apesar de ser uma taxa significativamente alta, os bancos particulares cobram 5, 6 vezes mais. Inclusive, está se tentando a abertura de diversos créditos para pessoas que não possuem nem contas bancárias poderem retirar até R$600 de empréstimo. E uma certa importância para construções, para o setor imobiliário. Mas foi uma situação que é interessante. Reclamo dos 26,5% do governo federal ao ano, quando tem crediários cobrando 300%. Você compra uma geladeira, você paga 4%. E outra coisa que eu gostaria de salientar aqui também, foi muito bem lembrada pelo presidente da República, é que todas as vezes, diz ele, que o petróleo, que o dólar sobe, aliás, o petróleo, o combustível sobe. Mas todas as vezes que o dólar abaixa, os combustíveis não abaixavam. Agora, talvez ouvindo a fala do senhor presidente da República, que as distribuidoras resolveram também abaixar um pouco os combustíveis. Mas é um fato interessante. O dólar sobe, as coisas sobem. O dólar abaixa, tudo continua no mesmo patamar e não abaixa. Então são situações que precisam ser revertidas no nosso país, que a única coisa que a gente observa é o seguinte: estamos vivendo uma retração financeira, o povo está sem dinheiro, as dificuldades são maiores, indústria e comércio da nossa cidade têm reclamado, inclusive, de uma diminuição violenta no movimento financeiro nesse mês de junho. Nós estamos vivendo uma espécie de retração econômica, infelizmente. Esperamos melhor para o segundo semestre. Só isso, senhor presidente. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação o requerimento 38, de autoria do vereador Zé Delbem. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contra fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Em consequência da aprovação do requerimento 38, eu coloco em votação o requerimento número 39, também de autoria do vereador Zé Delbem, que dispõe de remessa às câmaras municipais do Estado de São Paulo e outros, de cópia do requerimento 38/2003, que trata do retorno de retenção de percentual da CPMF arrecadada ao município gerador. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contra fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Esses dois requerimentos, eles estão sendo preparados na secretaria, e como nós temos reuniões aí nos próximos dias, eu peço aos senhores vereadores que passem para assiná-lo, já que o requerimento é apresentado pelo vereador Zé Delbem, mas subscrito por todos os demais. Eu coloco em discussão, em segundo turno,
o projeto de lei número 10, de 3 de maio de 2003, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2004 e da outras providências. É o segundo turno da votação desse projeto. Lembrando a vossas excelências que foram apresentadas emendas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pelo que o projeto que foi aprovado em primeiro turno, passamos para o segundo turno, com as emendas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, o vereador doutor Anselmo. Senhor presidente, só pela ordem, eu queria só saber se continua nas emendas e se consta, com relação à autorização para remanejamento, para contrair empréstimos, alguma anotação nas emendas. As emendas apresentadas são modificativas. Artigo 1º. Eu até vou ler para maior clareza. O artigo 1º do projeto passa a ter a seguinte redação: ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício 2004 as diretrizes gerais de que trata este capítulo, com base nos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual no que couber, na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e nos demais normativos que regulamentam a matéria. Pois não, vereador? Qual seria a dúvida de vossa excelência? O artigo 9º. Artigo 4º, que modifica. Altera-se também o artigo 6º. O caput do artigo 9º passa a ter a seguinte redação: artigo 9º, isso é a emenda que eu estou lendo. Fica o Poder Executivo vedado, salvo mediante prévia autorização da Câmara A. É nesse sentido a dúvida de vossa excelência? Podemos prosseguir na discussão? Então, ainda em discussão, esse projeto. Não havendo discussão, eu coloco em votação com as emendas apresentadas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contra fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Eu passo agora a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo falar a respeito do hospital, a gente nota que a obra foi uma obra importante e que vem beneficiar a população de Conchas. Não tem dúvida nenhuma que isso é muito bom. Mas, numa visita aqui do secretário da Saúde, onde eu pude fazer uma pergunta para ele a respeito de consultas particulares e internações. E a explicação que ele me deu foi o seguinte, que consulta particular, para ser internado, passaria com avaliação do médico de plantão, para ver se haveria a necessidade de ser internado ou não. Ocorre, senhor presidente, que está havendo coisas ao contrário a isso. Eu tive uma reclamação de uma pessoa, com todo o respeito que eu tenho com o senhor secretário, até se ele quiser ouvir essa pessoa, eu levo ele até essa pessoa para ele ouvir direto da pessoa. Dizendo o seguinte, que levou um senhor para ser internado e o médico de plantão não internou. Dizendo que não havia necessidade de ser internado e que não era possível internar. Mas, pagando uma consulta para o médico particular, voltou ao hospital, o médico particular conversou com o mesmo médico de plantão e houve a internação da pessoa. Pelo SUS. Até se fosse pelo particular, eu acharia que era correto, que é a forma que eu entendi que o senhor secretário fez a explicação aqui nessa casa. Mas está ocorrendo completamente diferente e de pessoas humildes, aposentadas de aposentadoria de auxílio. Isso que significa um salário mínimo. Esse salário mínimo é para ele sobrevivência, para comprar remédio no final da vida dele. Que é um senhorzinho de 80 e poucos anos de idade.
Eu gostaria que o senhor secretário tiver dúvida do que eu estou falando. Eu aqui não sou, vamos dizer assim, obrigado a aprovar isso aí, mas eu posso levar ele até a pessoa que me fez essa... Porque eu acho isso aí uma denúncia, né? Porque não é correto isso aí. Então fica aqui em forma de uma denúncia isso aí, pelo secretário tomar as providências para que não ocorra mais isso no hospital. Isso é uma forma de corrupção, porque o coitadinho está lá para ser internado, não interna, vai no particular, depois interna. Não, porque antes, quando eu fiz a pergunta ao secretário, ele falou o seguinte, que quando a pessoa procurava um médico particular, seria internado o particular ou passaria por uma avaliação do médico plantão para ver se é internado pelo SUS ou não. Certo? Particular pode. E é o correto, né? Até o correto é isso aí mesmo. Então agora está vendo vice-versa. A pessoa vai pelo SUS, procura porque é pobre, humilde, não interna, daí paga uma consulta com o dinheirinho da aposentadoria dele, daí interna. E com o próprio médico pelo SUS. Isso... Ô médico, cidadão, vereador, isso aí cabe ao secretário. Se ele vir me procurar aqui, interessar pelo caso, eu levo para a pessoa que fez a denúncia será feita pelo médico, pelo próprio pessoa que foi prejudicada no hospital. Não cabe a eu fazer essa reclamação aqui, certo? Sem não haver interesse do próprio secretário. Ele sabe que é uma denúncia séria, ele deve me procurar e eu levo ele para a pessoa, para eu ouvir direto da pessoa qual é o médico. Quanto à situação das ambulâncias que vão se encostar na frente do hospital, ficou na mesma porque não existe a mesma cobertura lá. Se estiver chovendo, a pessoa vai ter que descer da ambulância com chuva, ou então vai ter que entrar pela secretaria ali da frente, né? Porque não ficou assim, ficou só a entrada das ambulâncias, mas não tem nenhum teto para que proteja as pessoas que estão usando a ambulância. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, em explicação pessoal, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente, há tempos atrás, eu passei aí nas proximidades do bairro São João, já faz um certo tempo, e fiquei surpreso quando eu vi aí no município de Porangaba uma ponte, se algum dos vereadores passou por esse lado, é uma ponte num terreno seco, não tem rio, não tem nada. É uma ponte voadora, uma ponte que ela fica no alto, essa ponte, não tem cabeceira, não tem estrada. Foi feito já há tempos, não sei se foi lavagem de dinheiro, alguma coisa que aconteceu, mas está até hoje lá, uma ponte excelente, bem feita, tudo em concreto no ar. Não existe rio, não tem nada, e nem estrada. Só a ponte. Aí, ela no município de Porangaba, fica mais ou menos aí no terreno do Vaz, do Parese, e do João Cariello também, até o vereador Elias sabe. E em Conchas está acontecendo o mesmo, que aqui no Pará, no bairro aí, não sei se é Pará, Parazinho, Parazão, sei que é aí, tem uma ponte que também não está dando passagem, porque não tem as cabeceiras, não colocaram, simplesmente seria colocar aí terra, uma coisa, fazer um aterro na cabeceira, e para dar passagem nessas estradas aí vamos dizer, o Pará, estrada do Pará. Então está ocorrendo aqui o que está, né, no Parazão, né? É isso aí, tudo bem. Então é no bairro Parazão, essa ponte também é voadora, igual a que a gente vê e sorri lá em Porangaba. Então gostaria de pedir que o responsável que fosse dar uma olhada, que essa ponte deixasse de ser voadora e pelo menos desse passagem às pessoas que aí trafegam. Era isso. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Zezé Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, falando da Estância Cristal, vereador Elias, Vossa Excelência falou que é para os vereadores dar uma olhada lá. Eu já fui várias vezes olhar, fiz a indicação ao senhor prefeito, porque aquilo lá é uma calamidade, mesmo não tem condição de passar lá. E ele me enviou a resposta que vai tomar as providências necessárias, que vai efetuar a limpeza e os reparos.
Nós já estamos esperando isso há mais de 1 mês e meio que ele mandou a resposta. Não foi feita. No fim de semana eu passei lá e continua da mesma forma. Os moradores estão que não suportam mais aquela situação. Então a minha parte, eu também já fiz indo lá. Eu acho que esse convite se estende aos demais. Já foi feito o pedido verbalmente por escrito e ele me enviou a resposta. Sobre o buraco da estação, Zizinho, onde você vai fazer a próxima lagoa, na pescaria, tanto o vereador Elias como eu fizemos também essa indicação, o vereador Zadeu Bem, e aquilo lá, a maior dificuldade daquele buraco, todo dia que eu vou na padaria, eu encontro o ônibus que vai para Rubião no horário que sai da manhã. A dificuldade é que eu estava usando o tempo, eu não dei baixa no tempo anterior, por isso. Não interessa. Tocou. Aqui, a dificuldade do ônibus que vai para Rubião é para passar naquele local lá, ele fica... Vocês não imaginam o que os pacientes passam naquilo ali. A dificuldade. Eu acho que tem que desviar o ônibus de Rubião por outra rua, porque não tem condição de passar ali enquanto não arrumar. Falando sobre o Porto Intermodal também, sobre a reunião que houve, após a reunião, nos dias seguintes, algumas pessoas interessadas ligaram para mim, em casa e aqui na Câmara, que estão interessadas a dar prosseguimento àqueles trabalhos, que há empresas que estão interessadas a também fazer uma parceria para que possa haver a viabilização do porto como um todo, não só da Sinaga, como outras empresas interessadas. Então, são pessoas ligando que nós, vereadores, possamos dar prosseguimento para isso. Então, nós podemos estudando isso em julho, para que em agosto a gente possa continuar. E também... sobre o asfalto que estão terminando lá em cima na Vila Seminário e na Jardim Paladini, aquele asfalto já havia sido começado e faltava a última camada. Muitas pessoas já haviam pago o asfalto e não tinha sido efetuado o término dele. E outros lugares tem pessoas que não pagaram porque enquanto não entregasse pronto eles não iam pagar. Então isso foi a pressa da prefeitura em terminar logo. E também porque há uma cobrança enorme, principalmente no Jardim Paladini, de pessoas que pagaram e não foi efetuado nada. Isso é importante que termine mesmo e que em outros locais possa ser feito da mesma forma. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Com referência, vereador, essa questão dos debates, do tema ainda sobre o terminal intermodal, como Vossa Excelência levantou a questão de reuniões, outros vereadores levantaram a questão também, mas de se reunir... Então, eu sugiro que Vossa Excelência continue como coordenador desses trabalhos, esclarecendo que a Câmara, a mesa diretora, disponibiliza tudo aquilo que tiver ao alcance para a gente poder levar adiante esse assunto. Agradeço. Com a palavra em explicação pessoal, o vereador Sidney Vieira de Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, muito se falou hoje aqui, e parabenização ao senhor prefeito, no se diz respeito ali às alterações no pronto-socorro do Hospital Municipal. Só que o problema no atendimento público continua, né? E na quinta-feira nós tivemos aí um médico que teve que acompanhar das 18h30 um paciente para Rubião Júnior e o hospital ficou sem médico no atendimento, deixando as pessoas sem atendimento até as 23h30. Então, a prioridade no hospital é o atendimento ao público. Hoje nós tivemos aqui uma grave denúncia pelo vereador Benedito Merlim do que ocorre no hospital há muitos anos, que é esse desvio para o particular. E nós temos que cobrar essas providências, porque nós temos que saber. E se tem testemunha que vai fundo nisso, nós temos que dar maior apoio, porque isso é sério. E o hospital está precário no atendimento público, principalmente no atendimento médico, e sabendo dessas denúncias, nós temos que ir a fundo mesmo. Está de parabéns o vereador Benedito Merlim por ter apresentado isso. E esperamos que
a testemunha não fuja a sua responsabilidade e que dê a cara para bater, porque realmente, se isso aconteceu com ela, pode estar acontecendo com outras pessoas também, com outras famílias. E eu gostaria de lembrar aqui, já que o senhor prefeito não lembrou e não conseguiu lembrar, porque colocou faixa do Goldman, faixa do Milton Frávio, e esqueceu do Crespo, que nós levamos 4 vezes no hospital, fazer reunião, para conseguir articular convênios, para vir recursos, conseguiu os recursos, 30 mil reais, e o senhor prefeito nem em faixa e nem no microfone fez um agradecimento ao deputado Crespo. Então quero registrar aqui o agradecimento ao deputado Crespo também por recursos conseguidos de 30 mil reais em prol do Hospital Municipal para a compra de equipamentos que foram instalados na UTI. Eu gostaria também de deixar registrado aqui, só para terminar, senhor presidente, nós demos entrada aqui a um projeto de lei da autoria desse vereador, que ao estar nas dependências de um supermercado na cidade, e vi a lei 547 de abril de 2002, uma moldura muito bonita, uma lei, e embaixo também frisando, vamos cuidar dos nossos idosos, das pessoas idosas. Tem até o supermercado da Mama. Está de parabéns aqui o supermercado da Mama. E embaixo, depois de sancionada a lei, vai a assinatura do seu prefeito. E eu conversei com a Caixa e falei, que bacana essa lei do idoso. Eu falei, pelo menos o seu prefeito lembra dos idosos. Está lembrando dos idosos. O prefeito está lembrando dos idosos. Daí eu perguntei para o senhor sabe quem que é o autor dessa lei aí? Daí eu falei que era eu, daí eu dei risada. Falei, mas que está o nome do prefeito? Então eu vim aqui, conversei com o vereador Wilson Desidério, temos que tomar uma providência. E fizemos uma vistoria nos municípios da região. E conseguimos aqui uma cópia de uma lei de 1991, da cidade de Botucatu, onde lá eles estavam com esse problema também, e foi resolvido através de uma lei, que basicamente é cópia desta, que foi apresentada aqui, e está aí para estudo dos vereadores, para qualquer alteração, para qualquer cabimento final. Eu acho que aqui nós temos vereadores que já são autores de projetos de leis de relevâncias, projetos assistenciais, exemplo de vários dos vereadores. Eu me recordo de um projeto aqui do vereador Elias Valdrigue sobre o assédio, né? Então, são projetos de grande importância que, depois sancionado, não se sabe mais quem o verdadeiro autor. Então, esse foi o motivo, está aí, para estudo dos demais vereadores. E seria isso, senhor presidente. Se o senhor me permite fazer só mais um adendo, que foi falado da Vila Seminário, eu quero aproveitar e fazer uma reivindicação aqui, já que as máquinas estão lá em cima, terminando o asfalto, que dê uma prioridade para a Ricieri Lupe, que corta a Vila Seminário toda, está precária, não dá nem para transitar mais ali. Né? A vila toda ali da Vila Seminário, com certeza. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de consultar o plenário a respeito de algumas questões que nós temos que decidir hoje. Nós fizemos um calendário aqui do recesso do mês de julho de 2003, sendo que a próxima quarta-feira é feriado estadual. E nós tínhamos marcado uma reunião sobre debates da taxa de serviços urbanos. Então eu gostaria de consultar o plenário se nós mantemos essa data, porque alguns vereadores que retroagiria para o dia 8. Como alguns vereadores têm compromissos assumidos, nós temos procurado
marcar as nossas reuniões justamente às quartas-feiras. Eu consulto sobre essa reunião no dia 8. Terça-feira. Nós mantemos dia 8 ou transferimos para o dia 16, em conjunto com a discussão sobre o uso e parcelamento do solo urbano. Mantemos dia 8? Dia 16. Então, nós fazemos o seguinte, esta reunião do dia 8, ela fica cancelada, e no dia 16, às 19 horas, eu lembro aqui o vereador José Serafim, que ele é o portador do convite ao senhor prefeito, nós falamos sobre a taxa de serviços urbanos, e, em seguida, discutimos o projeto de uso e parcelamento do solo urbano. Quanto à questão do TSU, essa taxa do lixo, isso é uma proposta minha de debatermos o futuro e não debatermos o passado. Nós estamos discutindo, inclusive encaminhamos para o Ministério Público, uma questão quanto à nossa não concordância quanto à forma de cálculo. Esta reunião que eu estou propondo é para nós debatermos a forma de cobrança no ano que vem. Por quê? Porque nós estamos recebendo muitas reclamações também quanto à forma. Hoje, a lei diz respeito à testada. Então, a proposta é no sentido de encontrarmos talvez uma outra forma mais justa e que vá de interesses ao povo. Pois não, vereador Elias, quer falar? Presidente, veja bem, o doutor Anselmo mostrou aqui em letras garrafais um convite nos nossos jornais aqui. É por isso que eu estou consultando o plenário. Pois é, eu acho que se a gente mudar essa reunião do TSU do dia 8, muita gente não vai ouvir, não vai saber que mudou. Então, não sei se eu consulto o plenário, eu deixo a critério de vossas excelências. Eu sou pela manter essa reunião do dia 8 para o TSU e faz no dia 16 do... É administrativa. Ele falou ouvir. Mas não tem o que ouvir, é administrativo. Não é transmitido. Não, é que o povo foi convidado para vir nessa reunião do dia 8, entendeu, Zé? Olha o tamanho da notícia no jornal. Então, se mudar, muita gente vai vir aqui para essa discussão e nós não vamos fazer a reunião, vai ficar um negócio chato para a Câmara. Então, eu acho que devia ser mantido. Ó. O prefeito confirmou? Não ainda. Não. Veja bem, eu acho que a reunião, o debate, aquilo que nós temos que propor, seria nós discutirmos o assunto. É lógico que nós contamos com a presença do prefeito, até porque eventual projeto de modificação. Sem ele não adianta, eu entendo que tem que confirmar com ele. Bem, senhores. Eu não escutei, vereador? Não, nós estamos tentando decidir essa questão aqui do... Não, ele confirmando, a gente pode vir dia 8. O convite foi feito, já falado para o dia 8. O convite foi feito para o dia 8? Essa volta a confirmação. Bem, mantemos ou não? Eu consulto o plenário mais uma vez. Mantemos então para o dia 8, às 19 horas, esse debate. Pronto, fica definido dessa maneira. Pois não, vereador. Mas pode falar, não há problema não. A respeito do concurso público lá realizado pelo hospital, o pessoal, tanto aqueles que foram aprovados ou aqueles que foram reprovados, estão aguardando alguma coisa. E, segundo o doutor Anselmo falou aqui, o prefeito conclui que a afirmação de que houve alguma irregularidade é infundada. Então, ele diz aqui que uma simples e infundada denúncia não pode ser suficiente para contrapor-se à necessidade legal de regularização de contratações. Ora, eu acho que a regularização da contratação é super importante e tem que ser realizada de qualquer forma, não resta a menor dúvida. Isso é a justiça que está exigindo. A parte do Ministério do Trabalho, se não me engano, aqui, pelo que consta aqui.
a vara do trabalho de Tietê. Mas eu acho que uma denúncia, quando não é comprovada, se é verídica ou não, ela não pode ser taxada de infundada. E, pelo fato de alguém julgar, no caso o executivo, que ela é infundada e não é suficiente para contrapor-se à regularização das contratações, também não justifica. Não é porque você precisa regularizar a contratação que você vai fazer um concurso de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, pelo que a gente conclui aqui, deve ter gente ouvindo, inclusive telefonaram aí a respeito do assunto, conclui-se que não há qualquer irregularidade, pois se existisse, o concurso já teria sido efetivamente suspenso. E no tocante à realização da parte complementar do concurso, segundo a resposta do senhor prefeito aqui, ele vai ser realizado. Agora, nós não recebemos as informações solicitadas a respeito desse primeiro e nem da objetividade ou subjetividade na realização do segundo concurso. Então eu gostaria que fosse encaminhado ao executivo, ao legislativo, esses detalhes a respeito desse concurso. Porque nós comentamos aqui na Câmara, alguém pediu alguns documentos, alguns vereadores pediram a suspensão, o vereador Cid Miranda e o vereador Dr. Anselmo. Veio a resposta aqui que não tem nada de ilegal, de irregular. Mas não veio documentação nenhuma cópia do edital não veio nada aqui. O autor do requerimento originário é o vereador Cid Miranda e o vereador... Em relação à suspensão temporária dos documentos, quem é que... então, Vossa Excelência, no caso, reitera o encaminhamento ao legislativo do edital, as pessoas que faziam parte da comissão e uma cópia da prova, que foi colocada para ser realizada pelos... Então, nós vamos reiterar esse requerimento. Tá. Mas então, por favor, vereador, o microfone para que possamos... não. Eu não posso falar só um minutinho? Pois não, vereador, vamos lá. Hoje uma pessoa que prestou concurso para a Guarda Municipal me procurou e falou assim, eu não tenho claras, pode ser que algum vereador aqui tenha uma resposta, que já foi aprovado as pessoas para o concurso, que não pôde começar a escola ainda para esses guardas municipais, porque alguns vereadores estão boicotando as pessoas que passaram no concurso. Eu não tenho ciência disso, eu gostaria de saber se alguém poderia responder sobre isso. Isso eu acho que nem merece, desculpe, o vereador vai falar, é lógico, mas é uma coisa tão absurda, tão infundada, não tem adjetivo para classificar. Eu acho que realmente não dá nem para comentar, mas nós vamos comentar, por favor, doutor Anselmo. Eu só vou explicar o que eu sei. O concurso foi feito, foram aprovados, faltou um só para preencher o número de vagas de homens, e só falta o senhor prefeito determinar para que se comece o curso. Mais nada. Não depende de nenhum vereador, não depende de ninguém. É o senhor prefeito determinar que se comece o curso. E outra coisa, o senhor prefeito indicar, mandar para esta Casa de Leis o nome do chefe da guarda, do diretor da guarda, que até o momento não foi encaminhado nenhum nome para esta casa. Mas, independente disso, eu estarei, ainda essa semana, conversando com o senhor prefeito a respeito da Guarda Municipal, porque eu até me propus, como eu sou da Segurança Pública, a fornecer algumas informações, um apoio até para esses integrantes da Guarda. Mas não há nenhum impedimento, nenhum vereador, depende somente da vontade política do senhor prefeito. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu consulto também o plenário, tendo em vista que a próxima sessão é no dia 6 de agosto, um feriado municipal, se nós antecipamos, postergamos ou ainda transferimos esta sessão, que seria do dia 6, para o dia 20, que é a terceira. Não, dia 6 é feriado municipal, dia do padroeiro de Conchas. Então, eu estou consultando porque nós poderíamos transferir esta sessão para a terceira, que é dia 20.
Alguém tem um calendário aí, por favor? Por favor. Para deixar já convocada a próxima sessão. Acho que é dia 13, né? É 13, 20 e 27. É 13. Isso. Já está resolvido, senhor secretário? Isso. Então eu declaro a Câmara em recesso, convocando a próxima sessão para o dia 13 de agosto, às 19h30. Dou por encerrada essa sessão, lembrando que no dia 8 nós teremos às 19 horas sessão administrativa. Não.